Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Eu espero que seja bem, né? E nesse momento eu estarei gravando uma aula lecionando sobre o último assunto da nossa unidade, que são os problemas ambientais em debates, tá? Esses assuntos nós fizemos algumas atividades em sala de aula, nós discutimos através dos seminários também essas temáticas, mas vou estar falando um pouquinho sobre eles, ok? Esse assunto vocês encontram aí no 3º capítulo da unidade em seu livro didático e também você vai encontrar lá algumas atividades para serem feitas, né? Posterior à explicação desse assunto. Como eu estava falando, a temática do momento vai ser problemas ambientais em debate. Essa temática nós vamos ouvir aí nos jornais, né? Nós vamos assistir vários vídeos no YouTube também falando dessas questões, e nós vamos ver também que o ser humano ele é um dos principais responsáveis por tais problemáticas. Então vamos começar falando aqui dos problemas atmosféricos, tá? Nós vamos perceber que os problemas atmosféricos ele vai existir aí numa escala local de emissão de poluentes, tá? Esses poluentes normalmente eles são surgidos aí da queima dos combustíveis fósseis, vão ser lançados aí para a atmosfera e é necessário ser analisado e quantificado aí os efeitos, né, que esses podem causar aí ao meio ambiente, tá? Bem como saber a sua origem, né? Eu havia falado no início aí deste parágrafo que normalmente os problemas que são causados à atmosfera, eles surgem aí a partir do uso dos combustíveis fósseis. Esses combustíveis eles são provenientes aí a partir da Revolução Industrial, tá? Basta verificar, por exemplo, o alto índice de casos de doenças respiratórias, né, nos habitantes que residem aí próximo a um determinado parque industrial. Não só respiratórios, mas doenças de pele, doenças cardíacas, entre outros, tá? E as consequências em escala mundial ou interregional vai envolver aí a maior complexidade. Quanto maior for a utilização desses recursos, também será aí os maiores problemas, né? Originados aí em escala local, regional e global. E se tratando aí do aquecimento global, por exemplo, os cientistas têm opiniões divididas em relação à atuação humana no processo, tá? Eles vão divergir, sim, de opiniões, mas nós sabemos que a ação antrópica ela tem aí uma boa porcentagem na atuação desses problemas. Até porque a evolução, o desenvolvimento aí do espaço geográfico faz parte da atuação humana, tá? A mudança do sistema de produção faz parte da atuação humana. A mudança no sistema de transporte faz parte da atuação humana. E é justamente essa atuação humana que vai demandar agora problemas que vão surgir a partir de todo esse processo feito pelo mesmo. Nós vamos encontrar aí a chuva ácida, também fazendo parte desse processo evolutivo, tá? Ela vai surgir aí desde as primeiras fábricas no final do século XVIII. Esse século aqui, como eu falei, é o século que vai promover a Revolução Industrial. E a partir também da utilização dos combustíveis fósseis, né? Vai se tornar aí grande preocupação referente também à quantidade de emissão aí de poluentes para o ar. No primeiro período a gente vai ver as chaminés que vão lançar no ar aí a fumaça decorrente da queima do carvão mineral, né? Mais tarde nós vamos ver aí os transportes também fazendo a emissão. Nós vamos encontrar as indústrias também emitindo aí poluentes para a atmosfera. Podemos perceber que essa fonte energética foi parcialmente substituída depois da descoberta do petróleo. O carvão mineral vai ser utilizado até metade do século XIX. Posterior à metade do século XIX, o petróleo agora vai fazer a substituição. Os padrões de consumo posterior ao período aí da Segunda Guerra vai ser somado aí ao aumento da população e vai exigir que a produção no setor industrial fosse cada vez maior. Quanto mais cresce a população, maiores também vão ser as exigências provenientes aí
do uso de matérias-primas e dos produtos industrializados. A consequência dessa alta produção e do grande consumo vai refletir aí na emissão elevada do dióxido de carbono e de enxofre, que são os principais elementos químicos aí na formação da chuva ácida, tá? Vamos ver também aqui a questão de algumas imagens reportando aí os efeitos desse problema atmosférico, né? Vemos aqui uma floresta detonada aí pela acidez proveniente dessa chuva, e aqui nós temos uma imagem simbolizando como que essa chuva é formada, tá? E como ela vai ser descarregada aí e os efeitos que ela causa no espaço geográfico, no ambiente onde ela for despejada. O efeito estufa ele está totalmente associado ao aquecimento global, né? Nós já sabemos que o aquecimento global é o aumento da temperatura do planeta. Esse aumento da temperatura do planeta vai interferir nos ecossistemas, ok? E associado, nós temos aí o efeito estufa, tá? O efeito estufa é um processo natural que vai impedir o resfriamento brusco da camada de ar próxima à superfície. Então, o efeito estufa é algo natural, existente aí para proteger a superfície e proteger também todo o sistema de vida existente nela. A retenção de calor produzido aí pela radiação solar, ele vai ocorrer principalmente pela ação do vapor da água e do dióxido de carbono. Esses gases funcionam como barreiras transparentes que permitem a passagem do calor e dificulta a sua saída. Então, os raios solares vão incidir aí na camada de ozônio, vai perpassar essa camada, vai chegar na superfície. Ao chegar na superfície, eles vão equilibrar o calor na superfície, né? E a partir do momento que ele equilibra, naturalmente, todo o excesso de calor retorna para a atmosfera. Quando os gases, né, do dióxido de carbono associado ao vapor d'água impede que esse excesso de calor volte à atmosfera, isso acontece aí um efeito estufa, ou seja, o aquecimento aqui na superfície terrestre, ok? Nós vamos perceber aqui que mantendo o equilíbrio da temperatura durante o dia e sua queda de gravidade aí durante a noite. Com a queima excessiva de combustíveis fósseis, a quantidade de gases provoca aí um efeito estufa que vai aumentar, né, juntamente com os efeitos comuns, a poluição atmosférica. Então, naturalmente, os raios solares, né, emitindo aí o calor para a atmosfera, era naturalmente chegar, equilibrar, retornar. Com o excesso da queima dos combustíveis fósseis, vai haver uma alteração de elementos químicos aí nas camadas, impedindo que esse calor excedente retorne e tornando aí o superaquecimento da superfície terrestre. Aqui é uma demonstração de como isso acontece, tá? Então perceba aqui que o Sol vai emitir os raios solares. Esses raios solares vamos chamar de infravermelho, né? Que é o que emite o calor. Aqui nós temos uma linha representando a atmosfera, tá? Aí a radiação solar aquece a superfície e retorna. Tá vendo aqui? Aquece e retorna para o espaço. Com a presença dos gases, né, o de enxofre e o dióxido de carbono, vai haver uma intensificação aí desse efeito estufa. Ou seja, ele não vai permitir que o excesso de calor saia da atmosfera. Então os raios solares, eles vão entrar, vão equilibrar a temperatura na superfície e quando for retornar, os gases aí vão impedir que esse excesso volte para a atmosfera e assim tornando uma temperatura mais elevada do que naturalmente aí na superfície. Temos também um outro probleminha que é a inversão térmica. A inversão térmica é a população das grandes cidades convive diretamente com os níveis elevados, né, de poluição. Quem mora nas metrópoles, nas megalópolis e nas grandes cidades, todos os dias vai estar em contato com os smogs, né, com as cortinas de fumaça, com as cortinas de poluição. E essa situação vai se agravando, principalmente aí nos dias de inverno. Principalmente durante a passagem aí de frentes frias. Com a passagem de uma frente fria sobre o ar quente,
forma-se uma barreira que impede a trajetória ascendente do poluente. Eles pairam sobre a cidade em forma de neve com alta concentração de gases tóxicos. Esse fenômeno denominado de inversão térmica provoca aí o agravamento de problemas respiratórios, cardíacos, irritação dos olhos e muitos outros desconfortos. Aqui é uma representação de uma inversão térmica, que é um fluxo normal, né? Aqui na superfície, né, vai ter uma camada de ar quente, que é justamente aquela trazida aí pelo efeito estufa, né, que vai equilibrar a temperatura na superfície. Depois vem uma camada de ar frio e acima vem uma camada de ar frio, muito mais frio na verdade. É a sequência natural aí de um dia considerado normal. Em um dia onde há predominância da camada, né, da inversão térmica desse fenômeno, as camadas vão acontecer aí alterações. Então na superfície, ao invés de ter a camada quente, vai ter uma camada de ar bem frio. A camada de ar quente vai ficar presa entre duas camadas de ar frio. E automaticamente os poluentes também vão ficar presos aí na primeira camada, causando diversos problemas e desconfortos à população. A distribuição da camada de ozônio também vai estar associada à queima dos combustíveis fósseis. Essa camada aqui ela é imprescindível para a vida no planeta. Ela nos protege aí dos raios solares, né? Dos raios ultravioletas, que são extremamente maléficos ao ser humano. E aí nós vamos conhecer um pouquinho mais aqui sobre esse tema. Então o planeta Terra possui uma proteção natural, como eu já havia dito, contra o quê? Contra as radiações solares maléficas aos seres vivos. Esse dispositivo consiste em uma concentração de ozônio que está na estratosfera. Para quem não lembra, estratosfera é uma camada da atmosfera, que fica localizada em uma altitude média de 20 a 40 quilômetros a partir da superfície. O ozônio se diferencia do oxigênio, né, pelo número de átomos. Com certeza o professor Walter, né, e ele já deve ter falado um pouco sobre o que é átomos. Então, em uma molécula de oxigênio é formada por 2 átomos, enquanto a de ozônio possui 3 átomos. A responsabilidade pela destruição da camada de ozônio sobre a forma de buracos está relacionada aí à emissão do composto químico conhecido como CFC ou cloroforcarbono. O cloroforcarbono, ele está no nosso dia a dia. Ele é utilizado nos motores de geladeiras, ele também é utilizado nos aerossóis, né, para o sovaquinho. Ele é utilizado também nos ar-condicionados, né, a gente usa bastante aí no período de verão, né, porque é tudo muito quente. Enfim, é um tipo de gás que é utilizado para resfriamento. E ele é um dos maiores provocadores aí de buracos na camada de ozônio, a partir de um processo de reação química entre os dois gases. Deste modo, houve aí um acordo, né, conhecido como Acordo de Montreal, que ocorreu aí no final da década de 1980, onde ela propunha aí a redução da utilização de produtos químicos que destruíssem aí a camada de ozônio. Então o nome do acordo é o Acordo de Montreal, e o objetivo desse acordo era justamente propor que fosse utilizado aí de forma bem reduzida todos os produtos aí que utilizam o cloroforcarbono. O objetivo é recuperar a camada de ozônio. Beleza? Olha aqui. Era um buraquinho, olha o tamanho que está isso aqui. Enorme, né? Se nós continuarmos utilizando aí o sistema de resfriamento ou elementos que possuem o cloroforcarbono, a probabilidade é que isso aqui se complique cada vez mais. O que é que vai acontecer, professora? Olha, é bem capaz que nós venhamos ter sérios danos aí, como ser humano e em todas as espécies que tenham vida aí na superfície. O ambiente de debate. Isso aqui atualmente tem se aflorado de forma excessiva, né? Inclusive nós temos o nosso projeto aí rolando, né? Planeta de Plástico Não é Vivo. Nós fizemos uma pesquisa recentemente abordando o nosso comportamento também no cotidiano
referente a justamente isso aqui, meio ambiente, né? Onde eu dizia para vocês que sustentabilidade deixou de ser teoria e hoje existe uma exigência que passe a ser um comportamento. Então, historicamente, aconteceram aí determinados fatos que podem ser associados à preocupação ambiental, como por exemplo, a criação do Parque Nacional aí de Yellowstone, em 1872, tá? Entretanto, com a explosão da bomba atômica no Japão, também no ano de 1945, poder do ser humano para destruir tanto a natureza quanto a própria espécie também vai gerar debates aí em vários segmentos da sociedade, tá? O ser humano que busca a evolução, que tem o dom da transformação, ele transforma tanto para o bem, quanto também ele busca aí uma nocividade contra a si próprio. Aí vamos ver um breve histórico aqui dessas temáticas, tá? Embora a industrialização seguida de um considerável crescimento urbano tenha ocorrido aí a partir do século XVIII, a gente já discutiu sobre isso, né? Sobre a evolução das cidades, sobre a busca por melhores condições de vida, a busca pelos empregos, né? Então, tudo isso vai promover aí um considerável crescimento em vários aspectos. E o que vai promover isso? A Revolução Industrial aí, a partir do século XVIII. Porém, nós vamos perceber aí, ó, somente no século XIX, com a inserção dos avanços tecnológicos, né, posterior às guerras, e o consumo também, que vai se expandir através da indústria e que vai se desenvolver aí numa escala global. Foi a partir da Revolução Industrial que se busca o maior número de produtos, a maior quantidade de matéria-prima para atender a demanda aí do crescimento urbano, né, que foi de fato exorbitante. Seguindo aí as propostas do Rio 92 em 1997 na cidade, né, de Kyoto, Japão, que foi produzido um documento denominado Protocolo de Kyoto. O termo apresentado estabelecia a redução de emissão de poluentes na atmosfera pelos países industrializados, né? São justamente eles que mais consomem e menos produzem. E são justamente os combustíveis fósseis que vão produzir aí boa parte dessas alterações na atmosfera. Muitos eventos, né, direto ou indiretamente relacionados às questões ambientais, foram realizados aí nas últimas 3 décadas. Entretanto, muitos problemas ainda precisam ser debatidos e muitos países também apresentam aí resistência por conta dos seus setores produtivos, tá? Como eu falei, a sustentabilidade, ela deixa de ser um conceito e passa a ser um comportamento. E o que é a sustentabilidade? É a preocupação de se utilizar aí os recursos naturais no momento, preocupado em preservá-los para as próximas gerações. Então, o esgotamento dos recursos naturais e o desequilíbrio climático, a baixa qualidade do ar, né, e da água, a degradação do solo e das florestas são alguns dos graves temas que devem ser discutidos aí incansavelmente, né, nas últimas décadas, nas salas de aulas, em casa, né, em meio à família, no bairro, em todos os locais que nós estivermos inseridos. A grande diferença entre as propostas ambientais das décadas anteriores e as propostas atuais e a integração social do econômico e do ambiente é uma forma de tripé que nós vamos chamar de sustentabilidade. Ou seja, o que é esse tripé? É buscar a convivência social, a integração social, o desenvolvimento econômico associado aí ao conforto ambiental, né? Ou seja, explora-se, refloresta, explora-se, obedece o tempo de recomposição dessas matérias-primas e preocupa-se com as futuras gerações, tá? Tudo isso está relacionado aí à sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela vai buscar aí uma forma de incentivar a economia responsável. Ela também promove o equilíbrio, sem agredir as práticas culturais da sociedade e sem interferir no lucro das empresas. É isso que nós chamamos de economia responsável. Tá? Aqui tem alguns símbolos, né, que a gente pode utilizar aí na representação da sustentabilidade. É uma integração entre o ambiente, o social e o econômico. É a utilização dos recursos, né, do planeta
preocupando em sempre estar repondo e obedecendo os seus limites. Por conta disso, vão surgir movimentos ambientalistas, tá? Que foi quando a sociedade civil se propôs aí a defender uma causa relacionada à degradação da natureza. Essa ação é denominada movimento ambientalista, tá? Tais iniciativas se apresentam com características diferenciadas, usando formas múltiplas de protesto. Tudo isso é para atrair a atenção do governo e dos cidadãos, né? Então vai ter aí, né, pessoas, né, se vestindo com roupas de animais, né? De animais no sentido de utilizar a estampa e não a pele do animal, por favor. Né? Utilizando aí cartazes, utilizando aí agrupamentos, palestra, tudo isso com o objetivo de atrair a atenção do governo e dos cidadãos. Entre esses movimentos ambientalistas, né, nós temos aí a contracultura. A contracultura, ela aconteceu aí na década de 1960 e ao mesmo tempo que apresentava aí um crescimento na produção industrial, os Estados Unidos enfrentavam conflitos com a antiga União Soviética, além de estar também envolvido com as consequências aí na guerra do Vietnã. Insatisfeito com o modelo capitalista de governar o mundo, e quando ele fala aqui da insatisfação do modelo capitalista, ele fala do sistema capitalista selvagem, né? Predatório, despreocupado, irresponsável. Os jovens estadunidenses de diversas classes sociais desafiaram os valores tradicionais, defendendo aí a sociedade alternativa. Eles ficaram conhecidos como hippies e os principais personagens aí dessa contracultura. Então assim, até hoje nós temos, né, grupos de hippies, inclusive aqui próximo de nós ali em Arembepe, nós temos uma aldeia de pessoas que se desenham hippies e eles vivem aí totalmente ambientalizados aí com a natureza, né? Não degradam, não destroem, não são predatórios e eles buscam preservar aí o meio ambiente porque eles entendem que o planeta Terra é a nossa primeira casa. Aqui são algumas das manifestações, ó, que nós nos referimos lá atrás, né? Se vestiram aí, né, contra os princípios capitalistas de consumismo exacerbado, né? Trazendo aí um estilo muito particular no intuito de chamar a atenção do governo e dos cidadãos sobre as mudanças que o ambiente passará a sofrer depois aí dos processos de mudança na indústria e no crescimento urbano. Também vão surgir aí as organizações não governamentais. Esses grupos de cidadãos se mobilizaram em defesa das causas ambientais em todo o mundo, por meio daquilo que nós vamos chamar de ONGs. Pode ter muitos ou poucos participantes, vai depender aí da abrangência da atuação. A expressão Non-Governmental Organization, né, foi utilizada pela primeira vez na ONU. O termo se referia aí às organizações supranacionais e internacionais que não foram formadas por meio de acordo com o governo. Ou seja, são independentes. Eles vão buscar uma causa, né, vão defender uma causa e eles vão buscar recursos próprios, né, para fundamentar aí os seus princípios. Dentre algumas ONGs nós temos o Greenpeace, nós temos o Wildlife, né, o Fund for Nature e organizações nacionais, enfim, são uma das poucas que nós conhecemos. Aqui são algumas, ó, das manifestações, aqui por exemplo a WWF, né, ela vai estar falando aí sobre o Código Florestal, né, o jogo não acabou, vamos apitar esta partida, né, chamando a atenção da população em relação aí ao uso, né, desse meio ambiente, desses ecossistemas, de tudo aquilo que está disposto na natureza para o desenvolvimento humano, porém com responsabilidade. Vai surgir também tratados internacionais para tentar proteger esse meio ambiente, tá? No livro de vocês, nós vamos encontrar diversos tratados na página, vamos lá, deixa eu pegar aqui, página 69, né? Nós vamos ter ali a Convenção sobre a Pesca no Atlântico Norte, o Tratado Antártico, a Convenção sobre
a conservação do atum no Atlântico, Agenda 21, Protocolo de Quioto, Protocolo do Tratado Antártico sobre a Proteção Ambiental, Tratado de Cooperação Amazônica, enfim. Vai ter os tratados e os objetivos de cada um. Então, pega o seu livro depois, dê uma olhadinha, dê uma lida, porque isso vai ser extremamente importante aí nas futuras atividades. Então, ó, nas conferências relativas às questões ambientais, realizadas nas últimas décadas, representantes aí de Estado vão estabelecer acordos globais ou regionais. Qual é o objetivo disso? Reduzir os impactos ambientais provocados aí pela exploração dos recursos naturais, tá? Esses acordos, protocolos, convenções, declarações, atos e outros, mais integram os tratados internacionais, que foram aqueles que eu citei e que disse também que está lá no seu livro, na página 69. Vão ser aí acordos resultantes das vontades comuns dos Estados nacionais e das outras organizações. O Protocolo de Quioto é um exemplo polêmico. Por que polêmico? Não foi ratificado pelos Estados Unidos. A redução de 5,2% da emissão de gás carbônico era proposta aí, inserida no Protocolo de Quioto. Isso representava a queda na produção e, consequentemente, a queda no sistema econômico do país. O empenho da sociedade em adotar as práticas de produção e também de consumo sustentáveis vai resultar aí de discussões e de acordos que vão ser desenvolvidos no âmbito internacional. Isso tem causado bons resultados em escala local e também em escala regional. O meio ambiente e a cidadania é importante. Nós já sabemos que cidadania é o direito, né? É o exercício dos direitos e dos deveres de cada indivíduo. Então, quando eu falo em cidadania, eu falo da responsabilidade de seus atos, tá? Então, ó, é também cidadania preocupar-se com o meio ambiente, uma vez que o direito ao meio ambiente deve ser equilibrado, e isso vai estar garantido, claro e óbvio, na Constituição brasileira e em diversos documentos internacionais. É mais do que óbvio que quando eu falo de cidadania, eu vou estar falando de um documento aí supremo de nosso país, tá? Para que isso seja de fato uma realidade, existem pesquisadores, autoridades e cidadãos de todo mundo que vão estar engajados aí nas questões ambientais, com maior ou menor envolvimento. É preciso também diferenciar o consumidor do consumista, né? O consumidor tem noção de suas necessidades, né? Ele vai comprar aquilo que é necessário à sua sobrevivência e ele vai também saber como descartar os seus resíduos. Já o consumista, ele vai ter aí um consumo desenfreado, ele vai provocar desperdício porque ele não tem critérios coerentes, né, ao adquirir esses bens. Bem como ele também vai ser induzido pela prática impulsiva em comprar, sem maiores reflexões aos danos que vão ser provocadas posteriormente à aquisição desses produtos. E os dois tipos de comportamento estão presentes aí nas diferentes classes sociais. Hoje a gente não classifica o consumista apenas na classe nobre. Nós vamos encontrar também consumista nas classes menos favorecidas. O mais importante nesse tópico aqui é entender que eu sou responsável pela finalização do meu produto, né? Quando eu escolho trocar o meu aparelho de celular, o que é que eu vou fazer com aquele que para mim não serve mais? Quando eu utilizo o meu shampoo, o que é que eu vou fazer com a embalagem daquele shampoo? Quando eu utilizo a pilha, né, no meu passador aqui de projetor, quando ela não presta mais, como é que eu vou descartar essa pilha? O lixo orgânico, como é que eu vou descartá-lo? Enfim, tudo aquilo que eu consumo, né, o destino final dele também é minha responsabilidade. Uma vez que eu entendo que tudo aquilo que eu vou utilizar, ele vai ser retirado, né, a sua matéria-prima vai ser retirada do meio ambiente. E como eu sou um ser sustentável, eu preciso entender que tudo aquilo que eu tiro do meio ambiente, eu preciso utilizar de forma racional, porque as futuras gerações também precisam obter aí o acesso a esses recursos, beleza? Então aqui nós temos, né,
todos cuidando do planeta, tá? Todos preocupados aí com a saúde do planeta, com a manutenção dos recursos naturais desse planeta, independente de raça, de cor, de etnia. E aqui nós temos também, ó, o exercício das cidadanias. Todos aí preocupados em exercer seus direitos e os seus deveres. Então, queridos, pegue lá o capítulo 3 do seu livro didático, tá? Releia todo esse conteúdo, marque os pontos principais, ok? E façam as atividades desse capítulo. É muito importante que você reveja o conteúdo, assista o vídeo várias vezes, ok? Porque esse conhecimento fará toda uma diferença aí para as nossas futuras atividades. Beijo da Pro, espero em breve estar tete a tete com vocês para que possamos discutir essas temáticas com mais emoção. Um abraço!